Olá pessoal, tudo bem? Estamos começando mais uma Matéria da Hora. Eu fosse você, eu não saía daqui porque nós temos um convidado muito especial. Tem certos convidados que a gente traz aqui no programa que nos honra com sua presença. E hoje eu tenho um convidado assim que não é a própria história da arte, a história do teatro, a história da dublagem, a história da televisão. Ele fez cinema, teatro, dublagem, escreveu novelas de rádio. Eu, inclusive, acompanhei as novelas de rádio dele. Sabe de quem eu estou falando? Dessa pessoa maravilhosa, respeitadíssima no meio da dublagem, João Ângelo. Oi, pessoal. Tudo bem? Oi, fala. Olha, é muito prazer, um prazer imenso te receber aqui hoje. Agradecer você ter se disponibilizado de vir gravar com a gente, aceitado o convite. Muito obrigado. E eu agradeço vocês terem me convidado, afinal de contas, é sempre bom, né? É sempre bom. Muito obrigado. João, eu vou começar com uma pergunta muito básica. Você é aqui de São Paulo? Não, sou do interior, Marília. Ah, de Marília. Eu sou lá de Marília, são 6 horas de... E como é que toda essa história sua começou? Você tinha alguém ligado à arte? Como é que começou o seu interesse pelo teatro, pela dublagem, pela locução? Olha, o negócio foi o seguinte, eu morava lá em Marília, e Marília, na época, era uma cidade pequena, era uma cidade sem muita coisa acontecendo, mas já tinha cinema e tal, aquela coisa toda. E eu e mais uns garotinhos ali que moravam perto de casa, nós fazíamos de vez em quando o nosso cirquinho. Que legal. Então, a gente pegava lençol, cobertor, isso e aquilo, pegava cadeira de casa, fazia uma espécie de cobertura e cobrávamos. Apresentávamos o show, né? O circo Sim, tem que ser o show. Tinha toda uma produção. E apresentávamos e cobrávamos palito de fósforo. Custava a entrada para assistir 5, 6 palitos de fósforo. Depois a gente colocava em caixinha e dava para a mãe da gente. Que interessante. Era assim. Eu comecei ali. E depois mudei para São Paulo, quando eu tinha 9 anos de idade. E não me lembro exatamente quando foi, mas de repente eu fui convidado, ou conheci alguém que participava de um grupo de teatro. Sim. Né? E eu fui lá. Você quer ir, João? Vamos lá. E aí ele me levou e me apresentou para um cidadão chamado Alessandro Memo. O Alessandro Memo é outra história da nossa arte, né, da nossa coisa toda, dessa nossa vida. O Alessandro mesmo trabalhava com outro cidadão que foi o último, eu esqueço agora o nome, era uma espécie de picadeiro que a gente chamava, teatro não sei o que lá, teatro picadeiro e tudo, era a companhia Memo e Martini. Sim. E eles foram o último conjunto de circo que apresentava peças de teatro, peças lá para o público, aquela coisa toda, e eu fui dirigido pelo Alessandro Memo. E muitos anos depois, uns 30, 40 anos depois, encontrei, depois nunca mais vi o Memo, depois dessa época, aí um dia a gente se encontra no Teatro do SESI. Sim. E ele me falou, João, não é possível que você não esteja contratado aqui. Eu falei, como assim mesmo? João, nós somos os fundadores. Fundadores do quê? Aí ele me disse, João, o nosso grupo foi o primeiro grupo montado pelo SESI, pela indústria de São Paulo, ela que financiou a gente naquela época. Eu falei, não, mas que beleza. Pois é, João, você como fundador tem que ser contratado. Mas nunca. O Teatro do SESI lançou muitas pessoas na época, né? Até hoje eles produzem grandes espetáculos, mas teve um período que ele era mais produzindo grandes espetáculos. Né? Grandes espetáculos. Grandes atores foram revelados para lá. E eu nunca trabalhei com... E o seu começo, então, foi no teatro? Exatamente. Eu fazia o cirquinho lá em Marília. Aqui em São Paulo, aos 15, 16 anos, eu comecei no Teatro do SESI, o primeiro grupo, né, do Teatro do SESI.
E daí fui embora, aí passei para o Experimental do Negro e tal, e aí... Me fala mais desse Experimental do Negro. A gente estava conversando ali nos bastidores sobre até Solano Trindade. Eu trabalhei muito Solano Trindade na universidade esse ano. Eu lecionei Teoria da Comunicação e a gente trabalhava muito a obra dele, a poesia, o teatro de Solano Trindade, que era um movimento popular, mas ele também tinha, ele labutava pela causa negra também. Pela causa negra, era a coisa principal, era mostrar que o negro sabia fazer arte, que o negro sabia interpretar. E que o negro tinha o seu lugar na sociedade, buscando os seus Exatamente. direitos, né, essa coisa que ficou marginalizada depois da libertação dos escravos, que libertaram e jogaram e não deram nenhuma condição, né? Não deram condição. O Brasil tem uma dívida com a raça negra. Tem uma coisa dívida impressionante muito grande mesmo. Mas o Teatro Experimental do Negro foi uma coisa assim maravilhosa na minha vida, né? Que eu comecei com 17 anos e trabalhava com o Dalmo Ferreira, Áurea Campos, Geraldo Campos. E no Rio de Janeiro tinha o TENSP, né? Tinha o TEM, que era o Teatro Experimental do Negro. Foi fundado lá pelo Abdias do Nascimento, no Rio de Janeiro. E o Geraldo Campos e a Áurea, esposa dele, que montaram aqui em São Paulo o TENSP, Teatro Experimental do Negro de São Paulo. E ali nós trabalhei durante anos. Tudo que eu sei de teatro, tudo que eu sei de interpretação, foi ali. Tive os melhores professores do mundo. Que é uma verdadeira escola, né? Exatamente. Nos nomes que foi você uma trabalhou. Escola maravilhosa. Inclusive, sabe como é que eu adquiri cultura? Porque eu não tenho estudo, né? Eu fiz o primário, o antigo primário, e fiz até a 3ª série de um curso que nem existe mais, me parece, que era o comercial básico, Sim. Que não era o ginásio. Ele era, vamos dizer assim, um pouco inferior ao ginásio, mas era já para profissão, para ser contador, para ser essa coisa. E eu, na 7 de abril, tinha o edifício dos Diários Associados, do Chateaubriand, e em frente tinha um bar, um restaurante chamado Costa do Sol. E eu ia, o Dalmo Ferreira, meu diretor de teatro, me levava ali. Então eles formavam uma mesa em que tinha os intelectuais, vamos dizer assim, eram jornalistas, escritores, diretores de cinema, roteiristas de cinema. Quer dizer, a nata artística se reunia. A nata artística se reunia ali, os caras que faziam coisa de autor mesmo. Sim. Né? Eles se reuniam, ficavam numa mesa, todos ali tomando cerveja, beliscando alguma coisa, um queijinho, uma linguiça. Né? E eu ficava do lado de fora da mesa. Então ficavam todos eles sentados ali na mesa e eu ficava de fora. Essa foi minha faculdade. Esse foi o meu estudo. Mas que a faculdade é melhor do que isso. Olha as pessoas... Porque na época o teatro, a arte em si era engajada, ele tinha um fundamento, não é? A função social do teatro é questionar, é buscar, mostrar, o artista não ser inconformado. Orientar. Exatamente. Tudo isso. Reivindicar, principalmente. Né? Reivindicar. João, tem tanta coisa para falar com você que a gente tem que... como é que você entrou? Você entrou primeiro no rádio, você fez radionovela, você foi da Rádio São Paulo? Não, da Rádio São Paulo não trabalhei. Eu nunca trabalhei em rádio profissional. É mesmo? E daí, como que você começou a escrever novelas de rádio? Eu comecei a escrever uma coisa mais ou menos recente, né? 15, 20 anos. Tinha vários estúdios em São Paulo, né? Que produziam novelas de rádio. Sim. Porque a rádio das novelas era a Rádio São Paulo. A Rádio São Paulo, que era tradicional, tinha né? praticamente 18, 19 horas de programação, só radionovela. Só radionovela, mais nada que isso. E eu não conseguia trabalhar. Eu não conseguia, não, mas conheci todo mundo, o Ezio, o Gilmar, o Otávio Augusto, que está da Globo agora. Conheci todo o pessoal ali, né? Eu participava ali com eles e tal, não sei o que. Mas outros estúdios, né? Fora da rádio,
produziam radionovela e vendiam esses pacotes, essas radionovelas, para emissoras do Brasil todo. E eu participava nesses estúdios. Que era o Martins, como é que era? A Lintras. Não, a Lintas, você falou? Lintas. A Lintas era quem patrocinava. Era a agência de publicidade. Era uma agência de publicidade de Lintras que... Exato. Porque eu acompanhei algumas novelas que a produção Lintras Publicidade, uma coisa assim. Exatamente. E eu ali comecei a fazer radionovela, porque eu já conhecia o pessoal, né, de teatro, disso aqui. E vamos só trabalhar um pouquinho mais, conversar um pouquinho sobre a radionovela. Como é que era a radionovela feita no seu tempo? É uma coisa tão gostosa, meu Deus. Eu tenho saudade até hoje. Pode dizer, o pessoal pode dizer o que quiser. Sou saudosista. Adorava fazer radionovela. Adoro fazer radionovela. Ainda hoje. Gosto de escrever, de dirigir, de atuar. Adoro radionovela. E naquele tempo a gente conseguia até que ganhar um pouquinho de dinheiro com isso também. Então, ajudava na sobrevivência. Engraçado que no Brasil, como a gente conversou nos bastidores, o Brasil não tem memória. Não. Porque na Europa, na Alemanha, na França, as radionovelas têm um destaque muito importante. Todo sábado, na França, tem um radioteatro, que eles produzem obras de Shakespeare, as grandes obras, grandes peças de teatro. É uma pena, porque é engraçado, o futebol ainda está no rádio. Por que não a novela, que abria campo de trabalho para muita gente? Exatamente. João, pela sua história, não querendo te cortar, desculpe te cortando, você começou em 67 na dublagem? Foi, você começou primeiro na locução? Não, 64. 64? Tinha um estúdio que não existe mais, chamado Ibrasom. E quem dirigia lá foi o meu mentor na dublagem, o José Soares. E eu trabalhei lá nesse estúdio. Trabalhei durante um certo tempo. Trabalhei com o Rolando Boldrin, um cidadão chamado Álvaro, não me lembro o sobrenome dele, lá de Ribeirão Preto, com quem eu encontrei há uns 12 anos, mais ou menos. Né? E até isso daí tem uma história interessante. Quando eu comecei a fazer a dublagem ali na Ibrasom, era um grupo de esquerda maravilhoso. Ali tinha um pessoal assim que era de esquerda total. E o Álvaro tem um erro histórico. Sim. Tá? A Revolução, a Redentora, né, não aconteceu em 31 de março. Não aconteceu. Ela aconteceu realmente no dia 1º de abril. Só que é uma data ingrata para alguém dizer: implantamos um novo governo no Brasil no dia 1º de abril. Ninguém vai acreditar que era uma... Não. Mas foi dia 1º de abril, ainda por uma razão. Eu trabalhei também durante muitos anos fazendo cruzeiros marítimos, como animador de bordo, entertainer. E eu saí para uma viagem, meio de março, qualquer coisa assim. Nós fomos para o norte e nordeste. E na volta, nós chegamos aqui em São Paulo no dia 31 de março. Desembarcamos, vim para casa. Só que dia 31 de março estava tudo tranquilo, tudo sereno. Estava tudo maravilhoso. O trem estava andando nos trilhos. Só que eu cheguei morto de cansaço. Nós passamos 3 dias sem dormir no navio. E eu dormi. E acordei no dia 2. Eu dormi o dia... Você dormiu o dia todo, do dia 1º para o dia 2? Para o dia 2. Aí no dia 2 eu vou para a cidade encontrar meus amigos, né, lá na 7 de abril, que era o nosso ponto de encontro. Aí o pessoal todo, arredio todo, disse: o que houve? Ô, João, você não está sabendo? O que houve? O que aconteceu? Falei: João, os militares deram um golpe. Assumiram o governo, destituíram o Jango, não tem mais congresso, não tem mais nada. Nossa. Você está brincando? Não, é sério, João. Aconteceu tudo isso ontem. Onde é que você estava? Falei: infelizmente, eu estava em casa dormindo. Estava dormindo. Estava dormindo. E foi o que aconteceu realmente. Dia 1º de abril foi feita a Redentora, a Revolução dos Militares.
Então, e a história é como as pessoas não relatam os fatos. É só quem viveu realmente que pode... Por isso que eu digo, gente, não é uma delícia, é muita coisa para ser conversado com essa pessoa maravilhosa, que é uma aula. Mas voltando à dublagem, então vocês dublavam nessa época, então, porque seu nome estava ligado muito à IC. Você fez grandes coisas na IC. Sim, exatamente. Na IC que eu desenvolvi. Só complementando a parte anterior, aí conversando e tal, corri para a Ibrasom, para ver o que estava acontecendo. E aí esse Álvaro, que hoje está lá em Ribeirão Preto, dirige um jornal lá, o Álvaro, mais o Gilbertinho, pai de umas atrizes da Globo, aí, mais não sei quem. Não, João, nós precisamos descer para o sul. Eu falei, mas como descer para o sul? Não, tenho aí uma pessoa que eu conheço, vamos comprar arma, dinamite, vamos descer para o sul, destruindo tudo quanto é ponte aí, vamos nos juntar ao exército do Brizola lá no Rio Grande do Sul e tal, nós temos que fazer a contra-revolução. Falei, na época eu comunistão, não você imagina. Falei, meu Deus do céu, vamos embora, Álvaro. Aí passou, ninguém mais falou nada. Perdi o contato com o Álvaro, perdi o contato com o Gilbertinho, todo mundo, só fui ter contato com eles realmente depois, lá em Ribeirão Preto, 30 e tantos anos depois da Redentora. Interessante, porque esse espírito de revolução fazia parte da época, né? Era uma inquietação, as pessoas tinham conteúdo, lutavam, mas em busca por uma causa. Não era uma coisa vã, porque hoje em dia as pessoas, sou de esquerda, sou de direita, sou de centro, sou de meio, sou do muro, mas é um discurso vago, não tem uma atitude, um gesto de melhoria para o país, porque o que vocês buscavam era justamente isso. Né? Exatamente. E aí, então, depois que você foi para a IC, então? Então, e depois, em 69, 69 eu fui para a IC. 67, não é não? Não, 67. Eu acho que foi 67. O seu passado te condena, 67 que você foi para a IC. Em 67 eu fui para a IC e tal, passou, aí eu fiz a série maravilhosa, né? Porque fixo, do Jornada nas Estrelas. Jornada nas Estrelas. Que eu fazia tem tanta coisa linda que ele fez, coisas lindas. Qual o personagem... Mas vamos falar um pouquinho antes da dublagem. Como é que era dublar naquela época? Porque não era como tem hoje em dia, que a gente tem toda a facilidade do Pro Tools, erra, volta, estica, fala, coloca no lugar. Como é que era? Dublava todo mundo junto? Era todo mundo junto no estúdio. Se tivesse 7 pessoas no... Primeiro, Anel, para quem não conhece, não sabe, Anel... É um segmento do filme com 20 segundos, cerca de 20 segundos. Naquela época era filme, não era vídeo, era filme. Então o que acontecia? Eles cortavam 20 segundos do filme, colocavam numa ponta, que a gente chamava de ponta preta, e no meio tinha 3 blocos, que era por onde sincronizava. Era poc, poc, poc. E aí passavam uma coisa branca na tela e entrava a cena. E era por ali que sincronizava, por aqueles blocos. E aí a gente assistia aquele anel, né, que ficava rodando, aquele anel, ensaiava 1, 2, 3 vezes, e depois é que gravava. Só que quando ia gravar não tinha fone de ouvido, não tinha som mais no estúdio, não tinha nada, era você, o microfone e a imagem. Nossa, muito difícil, e aí tinha que dublar. Aí o cidadão saía de cena, voltava, e você tinha que marcar esse tempo, você tinha que fazer. Era muito mais difícil, mas era muito mais prazeroso. Prazeroso e muito mais artístico, porque a qualidade de interpretação nem se compara. Exato. Não, e tem outra coisa que eu sempre digo. Infelizmente, quem está chegando agora não tem um referencial, não tem nada. Não tem. Ele entra no estúdio, faz a parte dele e vai embora. Não, os outros já fizeram a parte deles ou vão fazer depois. Naquela época não, era todo mundo junto. Agora você veja bem, o ator, até pela profissão em si, ele é vaidoso.
ele é um poço de vaidade. É verdade. Ele quer ser sempre o melhor, o mais bonito, o melhor intérprete. O mais ágil. Ele quer ser o mais ágil, ele quer ser tudo melhor. Agora, você pega 3, 4 desses cidadãos, coloca na frente do microfone, coloca uma tela, quem quer perder? Ninguém. Tinha que estar todo no mesmo nível, né? Por isso a qualidade da interpretação. Exatamente. Né? Então, a qualidade, a interpretação subia. E era maravilhoso, porque era cobra comendo cobra. Sabe? E também assim, porque eu acho que contracenar, você joga uma coisa para mim, eu retribuo a energia. É uma coisa energética. É uma escada que um faz para o outro. Exatamente. Eu acho que o contraponto que é legal. Exatamente. Bom, João, e cinema? Porque você também fez alguns filmes muito interessantes. Os Três Boiadeiros. Eu fiz Os Três Boiadeiros. E fiz os filmes com Chico Cavalcanti, que foi o Porão das Condenadas. Depois teve a sequência e tudo. Fiz com João Paulo Ramalho, que foi dublador também. Dublador. Ele foi ator da Rádio São Paulo e dublador. Fiz com um monte de gente lá, maravilhosa também. E TV, você foi da TV Tupi também, não é? Eu fiz TV Tupi, fiz teatro de vanguarda lá, porque tinha o TV de vanguarda, TV de comédia e tinha o da Wanda Cosmos. Com a Wanda eu nunca trabalhei. Eu fui trabalhar com a Wanda muitos anos depois, dirigindo-a. Que era maravilhosa. E dirigindo-a na dublagem de um filme que ela participou. Interessante isso. Mas eu fiz Tupi, Bandeirantes, Cultura, fiz cursos, inclusive, para o Senai lá na Cultura, Record. Eu fiz um monte de coisa. Passou por todas as emissoras. Você só não na TV Globo. Cultura também, né? Só na Globo que não. Mas então, você fez TV Cultura também, fazia o teleteatro, fazia a história... Não, teleteatro não, fazia aqueles teatros, aqueles cursos. Cursos, né? Telecursos. Os cursos que fazia. Interessante. E você quer destacar algum personagem da dublagem? Porque provavelmente não, você deve ter milhões de fãs, de seguidores que acompanham o seu trabalho. O trabalho do dublador só ficou conhecido do grande público depois da invenção das redes sociais. Porque antigamente o dublador era muito solitário, né? Ele era muito solitário, ele vivia, tinha um mundo à parte. Nós somos, naquela Não era época, muito divulgado o trabalho. Exatamente. Quem divulgou muito o trabalho, eu até sugeri que fosse instituído um prêmio para os dubladores que mais se destacassem, que mais ajudassem na profissão, os principiantes e tudo, que seria o prêmio Martos Matias da dublagem. Eu falo de Martos Matias, o pessoal diz assim, mas João, ele era um grande dublador? Não, nunca foi um grande dublador. Não foi. Mas ele se autopromovia e ele promovia a dublagem. Ele não tinha uma semana que o Marcos não aparecesse num jornal, dando uma entrevista, falando alguma coisa sobre dublagem e tudo mais. Entendi. Nunca foi um grande ator. Mas ele promovia. Eu acho que tinha que ser instituído. E como homenagem a ele, embora não tenha sido, como eu disse, um grande dublador, mas sim um grande divulgador da dublagem, tinha que ter um prêmio. O dublador do ano, o dublador que mais se destacou, prêmio Martos Matias da dublagem. Que bom, graças a Deus que tem pessoas que divulgam o trabalho da gente, e principalmente pessoas que fazem um trabalho sério na dublagem, porque... antes da gente falar mais sobre dublagem, eu queria que você destacasse algum personagem que você fez, que marcou, que te marcou sua vida, que você gostou de fazer. Olha, quem eu gostava realmente de dublar? Eu gostava de dublar o Dr. McCoy, né? Da série Jornada nas Estrelas, é claro. Gostei de fazer o Dan, no Terra de Gigantes. Agora, para cinema, para filme mesmo, não de cinema, passando na TV, eu gostei de fazer o Ernest Borgnine. O Ernest Borgnine, para mim, era o que eu adorava fazer. Quando tinha filme dele que eu ia dublar, eu adorava. E tinha um colega meu, um colega nosso, o Eleu
Salvador. Sei, maravilhoso, eu conheci. Aliás, o Eleu Salvador só usava esse nome, não gostava do resto, mas o nome dele tem mais coisa, mas que eu me lembro era Eleu Salvador Renner, com 2 N, Renner, Selbach. Uma família tradicional no Rio Grande do Sul, se não me engano, o pessoal da zoológica Renner. Ele era parente desse pessoal. Aí surgiu, eu estava meio afastado de dublagem, estava trabalhando numa produtora de vídeo, que tinha o setor de áudio, e eu que cuidava do setor de áudio. E surgiu uma série com a Neuza Azevedo, os atores, né? O Ernest Borgnine, mas fizeram os testes, não me chamaram. Né? E o Eleu ganhou. E o Eleu tinha uma voz um tanto quanto pequenininha e tal. E eu, na época, fiquei muito ofendido. Falei, pô, não me chamaram e ainda puseram o Eleu para dublar o Ernest Borgnine. Oh, mas que coisa, fiquei super ofendido. Mas assisti um episódio dessa série. Sim. Assisti, liguei para o Eleu, pedi desculpas a ele pelos comentários desairosos que eu tinha feito, mas que a voz dele ficou perfeita fazendo o Ernest Borgnine. Nossa, que interessante. Sabe? É tão bonito reconhecer o trabalho do colega, né? Mas acho tão lindo isso na nossa profissão. Coisa que infelizmente nem sempre existe em dublagem. Né? As pessoas têm medo de elogiar o trabalho do outro, têm medo de cada um, todo mundo tem lugar ao sol, cada um tem estilo que tem para todos, né? Tem espaço para todo mundo. Tem sim. Né? E o João fez um trabalho magnífico. Em 1978, na grande greve dos dubladores, você foi um homem super atuante. E você fundou um núcleo de dublagem dentro do SBT para dublar as novelas mexicanas ou para dublar filmes? Não. Veja bem, nós fizemos a greve, né? Sim. Quando terminou a greve, ficamos desempregados. Sim. E tinha uma pessoa que dirigia, vamos dizer assim, o setor não existia. Ele quis montar, ele dirigia um setor do SBT, né? E ele quis montar uma dubladora dentro do SBT para dublar as coisas do SBT. O Silvio Santos sempre comprou muita coisa fora. Sim, ele compra bastante coisas estrangeiras. Né? E ele comprou naquela época uma série chamada Spectreman. O Spectreman e tal. E era uma loucura. Episódios de 20, 22 minutos. Em que entravam 30 personagens. Nossa. E naquela época era o seguinte, o fixo ganhava mais. Né? Os convidados e tal ganhavam o cachê normal. E ele tinha, desses 30, 18 eram convidados. Eram fixos. Nossa. Como é que se podia fazer uma série dessa e ganhar dinheiro? Porque quando terminou a greve, a gente sem mercado, ficamos bastante tempo, os Milho Campos e tal, um monte de gente, assim, o que fazia o professor Girafales. Ficamos sem trabalho, de repente, porque a dublagem não nos chamava. Aí foi montada uma cooperativa chamada Combate. Cooperativa mista brasileira de artistas e técnicos e tal. E aí começamos, o Salatiel, que era esse diretor lá do SBT, montou os estúdios, onde era antigamente o Lojão da Tamacavi, na Avião, e lá fomos nós dublar. E aí fizemos essa série. O Marcelo Gastaldi, ele comprou uma série enorme de filmes do Jerry Lewis. E o Gastaldi fazia o Jerry Lewis e a gente começou a dublar ali. E aí montamos um núcleo dentro do SBT. Só feras, né? Ali era fera. Muito legal. E aí, pessoal? Estão gostando da entrevista com o João Ângelo? Eu também estou. Mas só que ela ainda não acabou. Não esqueça de se inscrever no nosso canal. Assim você fica sabendo de tudo o que acontece no portal Tudo TV.